Meditemos por algum momento sobre algo que costumeiramente eu gosto de falar. Eu aprendi há algum tempo que Jesus, o nosso Salvador, ele, quando em vida aqui nesta terra, ele era homem e ele também era Deus. Então ele era ambas as duas naturezas ao mesmo tempo. E como homem, a Bíblia diz que ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado, mas não foi encontrado pecado nele. Ele não se achou pecado. Então podemos dizer que Cristo, de forma bem distinta de nós, todos nós, ele já conseguiu fazer aquilo que nenhum de nós conseguiríamos fazer ou conseguimos fazer. E óbvio que isso é para a sua glória, para a glória do próprio Filho, para a glória do próprio Pai e também para benefício nosso, uma vez que toda a salvação e o ato de redenção dependia destas coisas, que ele fosse achado sem pecado, para que ele fosse recebido, seu sacrifício fosse recebido pelo Pai de forma perfeita. E meditando nessa questão de que Cristo foi tentado em tudo, mas não foi encontrado falta nele, eu aprendi que as tentações de Cristo, elas também eram tentações distintas. Elas também eram tentações com um pouco de distinção entre as tentações que nós sentimos. Isso eu digo com base inclusive nas próprias falas de Cristo. Por quê? Porque é muito interessante nós pensarmos que Cristo ele foi tentado nas mesmas coisas que eu sou tentado. Então, seja nos meus desejos impuros, desejos sexuais impuros, seja na cobiça, seja na avareza, seja na ira, seja em todas essas coisas. Cristo, nas mesmas coisas que eu e você nós somos tentados todos os dias, Cristo também foi tentado nessas coisas e isso é muito bom de se ouvir, e isso é consolador de certo modo. Mas eu preciso reforçar a ideia que mesmo Cristo sendo tentado nestas coisas, que eu e você, nós somos tentados, Cristo ele tinha uma distinção muito grande entre ele e nós nessas mesmas coisas. O fato é que as tentações que nós sentimos, elas são tentações internas. Por mais que algumas tentações pareçam ser tentações externas, seja um homem quando ele é tentado a cobiçar uma mulher, quando ele vê algo que lhe chama a atenção, mesmo que essa tentação lhe pareça ser algo externo, que lhe acontece externo, basta nós meditarmos por alguns momentos, nós saberemos que essa tentação ela é de alguma forma primeiramente interna. Primeiro essa tentação ela surge de dentro de nós, para que depois a tentação externa venha a ser realmente visível. E é nesse ponto que Cristo ele tem uma diferença abissal entre ele e nós. Cristo ele foi sim tentado, mas todas as tentações foram externas. Nós, por outro lado, nós somos tentados internamente. O próprio Cristo vai dizer que aquilo que sai de dentro do homem é o que contamina o homem. Ou seja, todo pecado que é praticado, que é executado, todo pecado que é consumado pelas mãos, pela boca, pelos ouvidos, todo pecado que nós de fato consumamos ele em nosso corpo, ele é consumado, mas anteriormente ele já tinha sido consumado em nosso corpo ou em nosso espírito. Internamente nós já o consumamos. Então veja que o exemplo que eu citei mais no começo, quando um homem ele é tentado por uma mulher que passa pela rua, aquele homem ele é tentado externamente por aquilo, mas internamente aquela tentação já havia sido sucumbida. É como se o que nós vemos nós somos tão frágeis, nós somos tão frágeis na tentação, que quase que automaticamente, quando a tentação surge internamente, essa tentação já remete, ela já vem para a superfície.
Isso é tão rápido que nós acabamos de pensar que a tentação ela é externa. Nós acabamos de pensar que o problema foi a mulher ter passado na rua. O problema foi de nós estarmos em condição de tentação. Então veja, alguns pensam, poxa, mas se não tivesse a cerveja na mesa, eu não seria tentado. Veja, se minha esposa não tivesse falado o que ela disse, se minha esposa não tivesse me provocado, falando aquelas coisas, eu não seria tentado. Eu não falaria as coisas que eu falei logo em seguida. Então nós acabamos de justificar as nossas tentações sempre por algo externo, pensando que as nossas tentações são algo externo. E acabamos de dividir a culpa entre nós e também o outro. Entre nós e o fator que veio nos provocar a tentação. E veja que isso não é verdade. E veja que a tentação, ela é inteiramente nossa. A tentação, ela é de responsabilidade absolutamente nossa, exatamente pelo fato de que a tentação, ela começa internamente. E quando ela flui para a superfície do nosso corpo, é porque nós já fomos tentados internamente e nós fomos vencidos internamente. E nesse ponto, esse é o motivo principal pela qual Cristo ele nunca foi tentado internamente, porque o pecado não habitava em Cristo, diferentemente de nós. O pecado habita em nós. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso com uma forma muito brilhante. O pecado habita em nós. E esse talvez seja o maior dilema de todas as escrituras. O dilema na qual Deus, ele nos salva. Deus, ele projeta para nós a salvação, sendo nós o principal inimigo de Deus. Alguém diz que o pecado é o grande inimigo, é o grande vilão, e acaba separando o fato de que o pecado habita em nós, e quase nós não conseguimos discernir o pecado de nós. Veja que o pecado, ele não é uma entidade abstrata da qual ela coexiste sem um praticante. O pecado, ele não existe se não tiver ninguém que o pratique. Então, se nós praticamos o pecado, nós somos o gerador do pecado. E isso só é verdade porque, de alguma forma, nós somos o próprio pecado. O pecado habita em nós. E esse é o grande desafio que Deus teve em nos redimir. Nós somos aquilo que Deus mais rejeita e, ao mesmo tempo, aquilo que Deus escolheu para redimir. Aquilo que Ele quis redimir. E na questão da tentação é exatamente isso. Nós somos tentados internamente. E veja que, embora eu esteja falando isso não deveria, e espero que não seja, algo novo para você. Eu espero que todo este assunto que eu estou dizendo não seja de fato algo novo para você. Por quê? Porque acontece que um cristão realmente genuíno, ele tem isso muito claro. Ele sabe que as maiores tentações, elas não são aquelas tentações externas. As maiores tentações de um homem ou de uma mulher piedosa, de um homem verdadeiramente cristão, consiste nas tentações internas. E se nós pararmos para meditar, nós veremos que todos os maiores pecados, todos os pecados já praticados em toda a terra, aqueles que são horrendos, aqueles que são dignos de consequências terríveis logo em seguida, eles naturalmente eles surgiram de uma tentação interna, uma tentação que foi perdida, uma tentação que houve uma batalha e o homem perdeu essa batalha. E veja que isso é a realidade sobre todos nós. Essa é a nossa realidade. E veja que é nesse ponto que surge a hipocrisia. A hipocrisia de que nós queremos sempre preservar a nossa aparência exterior, a nossa aparência externa, em virtude que nós deveríamos batalhar principalmente em preservar a nossa aparência interior e não a nossa aparência exterior. Nós deveríamos batalhar por toda uma vida
em limpar o nosso coração. Nós deveríamos batalhar em purificar o nosso coração ante ao nosso corpo. Nós deveríamos, antes de tudo, vencer as batalhas internas. Porque as batalhas externas, elas são só apenas consequências de batalhas internas. E veja que isso, inclusive, justifica o fato pelo qual muitos de cristãos que são, mesmo que sejam cristãos verdadeiros e genuínos, eles têm sofrido com o pecado externo. Alguns cristãos, pela misericórdia de Deus, eles têm muito vívida qual que é a sua batalha contra o pecado. Em termos externos, ele sabe, o meu pecado é especificamente X. Ele sabe qual que é o seu pecado, a qual ele batalha. E esse pecado pela qual ele muitas das vezes tem caído constantemente, isso tem causado tristeza à sua vida, ao seu coração, porque ele não consegue compreender como que ele continua caindo no mesmo pecado. E nós precisaríamos meditar que talvez tal cristão ele tem batalhado não com o inimigo direto, e sim com as consequências deste inimigo. Veja, tentar coibir ou tentar evitar um pecado externo e lutar contra esse pecado externamente acaba por se tornar uma batalha em vão, porque a batalha, ela, quando chega na superfície, na verdade ela já foi consumada internamente. E se nós tivéssemos dedicado o nosso esforço e a nossa dedicação em coibir essa batalha internamente, com certeza teríamos muito mais êxito na vitória contra o pecado. E veja que este deve ser a nossa meta. A nossa meta seria a de pedir a Deus, rogar a Deus, buscar a Deus, para que nós tenhamos vitória na nossa mente, no nosso coração. E somente assim nós poderíamos realmente ter vitórias físicas no nosso corpo. Veja que somente assim nós poderemos, de fato, ter a tão prometida vitória que Deus nos promete. Porque o pecado ele já está dentro de nós. Olhar para uma mulher com desejos impuros já é um pecado. Independente se aquilo vai resultar em uma prostituição física, em um adultério físico. E talvez seja essa a nossa maior tragédia, porque desde que esse pecado não venha à superfície, essa tem sido a nossa preocupação, desde que esse pecado não venha à superfície, tudo bem, é o que a nossa geração tem pensado. Desde que o meu adultério não se consuma fisicamente contra a minha esposa, no meu corpo, eu me deitando com uma outra mulher, desde que isso não aconteça, tudo bem eu ver um site aqui, um site ali. Desde que as minhas tentações sejam apenas na minha mente, tudo bem. Ela ainda não chegou no ponto crítico da questão. Mas isso é só uma questão de tempo. Mas isso é só uma questão de tempo até que isso realmente venha trazer prejuízos sérios. E quando isso acontece, aí nós vemos cristãos se admirando e dizendo, como isso pôde acontecer? Quando, na verdade, você já deveria saber que isso era uma questão de tempo. Então vejamos que o nosso pecado, ele precisa ser varrido ainda no seu nascedouro. Ainda quando ele está brotando em nosso coração, isso já deveria ser um alerta para nós. Primeiramente porque ele já é pecado. No seu nascedouro, ele já é um pecado. Toda vez que o pecado ele nos tenta internamente, não pense que aquilo ali é saudável. Pelo contrário, aquilo já se constitui um pecado. Digno de arrependimento, digno de confissão e digno de quebrantamento diante de Deus, simplesmente porque ele brotou em sua mente. Veja que é impossível de nós imaginarmos Cristo tendo pensamentos pecaminosos. Veja que é impossível de imaginarmos Cristo sentindo o que nós sentimos. Seja, aflorar em Cristo um desejo mau e ele reprimia esse desejo para que ele não viesse à superfície. Isso tornaria Cristo um hipócrita.
Isso tornaria, inclusive, Cristo um impuro. Porque ele mesmo disse que o pecado não é apenas o que sai, mas é o que está dentro. E, obviamente, isso não consistia na realidade de Cristo. Ele nunca pecou. E é óbvio que o nosso exemplo maior é Cristo, de tal forma que a vitória contra o pecado consiste no poder que Cristo nos concede à imagem do seu próprio exemplo. Nós não somos limpos e libertos a exemplo de Cristo, no sentido de que nós olhamos para Cristo e, tentando seguir o exemplo de Cristo, nós somos purificados. Pelo contrário, Cristo nos dá o poder de sermos vitoriosos. Mas esse poder provém e emana do próprio Cristo. Agora, munido desse poder, nós podemos olhar para o exemplo de Cristo e nós podemos ver exatamente o que ele fez. O coração dele era limpo, o coração dele era puro. E esse deve ser o meu e o seu desejo. Porque nisso constitui a vitória contra o pecado.